Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, e sextamos com um clima de socorro, Deus, porque tá uma loucura isso aqui. O programa hoje tá recheado de coisas. A gente vai falar do quê? Da treta do Trump com o Elon Musk. Então, vamos passar por isso, vamos explicar aí essa queda nas ações da Tesla também, que acabaram sofrendo com tudo isso. Isso é uma parte do assunto do programa, mas a gente vai também contar para vocês como é que a feira aliviou o bolso do brasileiro segundo o IGPDI de maio. IGPDI também é uma forma de termômetro aí do que esperar para a inflação final. Então, a gente vai passar pelos principais pontos de pressão e de alívio no bolso do brasileiro. E, além disso, a gente vai tentar cumprir aquela promessa com vocês de falar sobre o Pix automático que gerou um monte de dúvidas, aí essa forma de débito automático depois do modo turbo. Mas antes de tudo isso, vamos dar uma olhadinha na agenda, porque tem dado importante pintando por aí. A gente sabe que o mercado estava bem ansioso pela agenda e pelos dados de hoje, então vamos entender por quê. Porque logo cedinho lá na Alemanha saiu a produção industrial de abril às 3 da manhã e em seguida na zona do euro saiu o PIB do primeiro trimestre, medição final. As medições que tinham sido divulgadas antes eram preliminares e agora a gente tem de fato o PIB do primeiro trimestre computado lá na zona do euro. 6 horas da manhã também saíram as vendas no varejo de abril. E teve decisão de política monetária hoje na Rússia, às 7h30. Rússia que está ali brigando, né? Brasil, Turquia e Rússia estão sempre brigando pelo pódio no ranking dos juros reais. Então, vamos ver como é que vai ficar isso depois de todas essas decisões de política monetária. Aqui no Brasil, já vindo para o Brasilzão, 8 horas da manhã saiu o IGPDI de maio, que a gente vai trazer com detalhes para vocês, mas não para por aí, porque nos Estados Unidos também tem dado importante. 9h30 da manhã saiu o famoso payroll, a taxa de desemprego, o salário médio por hora, o relatório mais completo de empregos dos Estados Unidos. E depois da gente ter tido ali os relatórios de abertura de vagas, tanto o JOLTS quanto o ADP, e os pedidos de auxílio-desemprego, trazendo uma visão do mercado de trabalho um pouco mais desaquecido, agora a expectativa ficou toda para o payroll. Então, o payroll vem aí para talvez fortalecer ou não o argumento de corte na taxa de juros dos Estados Unidos. E por isso ele era tão esperado e a agenda estava aí sendo aguardada ansiosamente. 11 horas, agorinha aqui no Brasil, sai a produção e vendas de veículos de maio. E às 14 horas nos Estados Unidos, poços de petróleo e plataformas em operação. Esse velho conhecido nosso porque sai toda semana. Às 4 horas da tarde, nos Estados Unidos também tem crédito ao consumidor de abril, medição do Fed aqui. E para finalizar a agenda, a gente tem mais alguns dados que saem no fim do dia. Então já vamos passar aí para a próxima página, porque tem mais coisa aí na agenda, acredito eu. Então vamos. Não tem. Fake news minha. Olha só, não falei que a gente estou com clima de socorro, Deus? Então acaba aí, né? Eu achei que tinha ainda alguma coisinha na Ásia, mas fui eu que fiz confusão aqui. Para não fazer confusão, então vou chamar o Diego, porque ele já está lá de coque na temaqueria esperando vocês para dar bom dia e contar como é que foi o fechamento de ontem. Bom dia, Diego, como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje, depois do sucesso, de ontem no chat, a galera interagiu bastante. Decidi vir com um coquezinho, típico do esquerdomacho, problemático. Mas vamos lá. Bom dias específicos aqui. Muito bom dia para Maria do Carmo, para o Cleiton Santos, para a nossa querida telespectadora fiel Maria Helena. Bom dia para Verônica Vaz, bom dia para o Ricardo, meu querido amigo corintiano que sempre está aqui com a gente. Bom dia para o Bad Dog, que inclusive deu um apelido muito fofo que eu achei, Deidi, gostei, dupla dinâmica. Bom dia para a querida Terezinha Rabelo, bom dia para o André Bolzan, enfim, bom dia para todo mundo, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos para o fechamento. Aqui em São Paulo sextou com climinha de frio e chuva. E eu acho que com esse clima mais a menos, o Ibovespa não se animou e encerrou o pregão de ontem no campo negativo. O principal índice da B3 fechou a quinta-feira com queda de 0,56%, aos 136.236 pontos. Isso sendo o menor nível em quase um mês. De acordo com o nosso portal, o principal fator da queda foi o setor financeiro.
Bancos como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil tiveram um desempenho bem negativo no dia de ontem e contribuíram para a queda na Bolsa nessa quinta-feira. Mas, pelo menos, os nossos pesos pesados, Vale e Petrobras, conseguiram amenizar as perdas. Agora, outras coisas que movimentaram a Bolsa no dia de ontem envolvem o nosso querido Laranjinha, o protagonista, por assim dizer, ou melhor, o antagonista da tarifa fatal. Dessas duas coisas foram a conversa com o telefone com o presidente da China, Xi Jinping, e a treta com o Musk, que era o seu melhor amigo. Mais especificamente sobre a treta, e isso aqui eu vou passar bem rapidinho. Foi uma troca de farpas muito intensa nas redes sociais, com o Musk, inclusive, dando aqui um breve spoiler, alegando que o motivo dos documentos referentes ao caso Epstein não terem sido divulgados é porque o próprio Trump está neles. Babado fortíssimo vindo aí, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, vou deixar isso para daqui a pouco. A Tesla não saiu ilesa. As ações da gigante de tecnologia dos Estados Unidos caíram em até 15% no dia de ontem. Entre o Musk e o Trump, eu já adianto aqui da minha parte. Eu torço pela briga, eles que se destruam, que se biquem até a morte, mas enfim, o problema é deles. Para além da treta, o dia de ontem foi de instabilidade nos mercados globais e estudo à espera do payroll, como a Débora já falou na própria agenda. É um relatório crucial do mercado de trabalho nos Estados Unidos. E ele tem particular importância porque ele pode definir os próximos passos da política monetária nos Estados Unidos. Bom, com tudo isso no radar, todas as bolsas de Nova York fecharam ontem no campo negativo. Dow Jones caiu 0,25%, o S&P 500 recuou 0,53% e o Nasdaq desvalorizou 0,83%. Débora, vou passar a bola para você, já com uma pergunta, querendo entender o que fez o dólar ter se desvalorizado tanto no dia de ontem. Inclusive, eu não coloquei isso aqui no meu roteirinho, me desculpem, mas vocês podem ver aí que o dólar caiu 1,05%, fechando abaixo dos R$ 5,60. Então, Débora, eu queria que você, por favor, nos explicasse o que fez com que o dólar caísse tanto no dia de ontem. Diego, você conhece a Carry? Não conheço. A Carry Trade, porque foi isso que fez o dólar cair tanto ontem. A gente tem um movimento, né, que se chama Carry Trade. O que é Carry Trade? Você se financia, né, então você pega dinheiro emprestado num país que tem uma taxa de juros bem baixinha e você vai em outro país que não tem uma taxa de juros baixinha, que tem uma taxa de juros bem altinha, que é o caso do nosso aqui, e você coloca o dinheiro para render lá. Então você se financia, paga o empréstimo com que você ganha de juros com muita facilidade e fica com o restante. E muitas vezes, na operação de carry trade, você consegue ganhar tanto na taxa de juros quanto no câmbio. Então, explicando um pouquinho aqui da pergunta do Diego, antes de entrar no fechamento em si, a expectativa de que a gente tenha alta na Selic do mercado, gente, o mercado nunca é um poço sem fundo, né? A gente acha que chegou no fundo, tem mais fundo depois do fundo. Então, ontem a gente teve um movimento, né, depois de ter tido ali algumas incertezas fiscais, esse risco fiscal voltando aí para a boca do mercado financeiro por conta do IOF, da arrecadação que está incerta, dos cortes de gastos que vieram acima do esperado, mas mesmo assim já estão querendo mais. Então, tudo isso começou a elevar esse sentimento que o mercado chama de risco fiscal, mas que eu não vejo risco fiscal, mas o mercado financeiro vê, até pela ótica fiscalista que se tem. Eles começaram a pintar esse risco fiscal de novo. Quando você começa a pintar esse risco fiscal de novo, você pinta um risco país maior. Então, você tem um risco para colocar o dinheiro naquele país mais elevado. Diante dessa expectativa de risco país mais elevado, como é que começa a pressão? Onde vai a pressão? Para a taxa de juros. Então, começou a ter uma pressão para que a taxa de juros suba, pasmem vocês ou não, mais 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Copom. Então, agora o mercado já voltou a pressionar. Lembra que eles falaram que estavam quase ali dando a bênção para os 14,75? Pois é, parece que não durou muito essa lua de mel e agora a gente tem uma pressão para 15% de taxa de juros. E aí isso aumenta o potencial de você ganhar no carry trade, porque se você tem uma expectativa lá nos Estados Unidos, com o desemprego ali aumentando, né? Ainda não tinha esse dado ontem, claro, mas aí você tem uma expectativa que o desemprego vai aumentar, os pedidos de auxílio-desemprego ficaram acima do esperado, a criação de vagas está abaixo do esperado, alguns indicadores de ritmo da economia já mostrando problemas por conta da novela tarifa
fatal. Você tem uma expectativa de corte de juros nos Estados Unidos e alta de juros aqui. Isso aumenta o diferencial de juros entre os países. Então, o que as pessoas vão fazer? Se financiar nos Estados Unidos, trazer dinheiro para cá, para aplicar na Selic, por exemplo. Então, você aumentando esse diferencial, entra dinheiro especulativo aqui no país para comprar títulos da nossa dívida, que tem previsão de jogar ali, de botar 15% no bolso por ano de quem colocar o dinheiro aqui e se financiar muito menos. Tem até aquele exemplo mais contrastante, que é financiar no Japão e colocar aqui, porque o Japão, historicamente, tem uma das menores taxas de juros do mundo. E o Brasil, a gente está sempre lá no top, nos rankings de juros reais. Então, você pega o dinheiro bem baratinho no Japão e coloca aqui também e ganha todo aquele diferencial de juros. Então, você ganha toda a diferença do que você pegou de empréstimo para quanto você vai ganhar de rentabilidade aqui. Esse movimento foi intensificado ontem. E o Brasil ficou entre as moedas mais líquidas, as moedas mais negociadas. Brasil e o Chile ficaram em evidência, mas Brasil ainda está entre as moedas que mais, o real aqui no caso, está entre as moedas que mais valorizaram nesses últimos tempos, principalmente moedas latino-americanas, de países emergentes, exportadores de commodities. O Brasil está em destaque tanto por essa operação de carry trade, que ontem intensificou, inclusive, mas também pelas pechinchas que ficaram aqui no Brasil, no nosso mercado de renda variável, depois daquele surto que aconteceu no fim do ano passado, de todo aquele risco fiscal também sendo pintado, que jogou as nossas ações todas para baixo, as nossas taxas de juros esperadas lá para cima e o dólar lá para cima também. Aquele modo surto que aconteceu no fim do ano passado desvalorizou muito os ativos brasileiros. E com esses ativos mais desvalorizados, os fundamentos, o valor daquela empresa, eles não deterioraram. O que deteriorou foi só o preço. A empresa continua com todos os seus fundamentos sólidos, ela continua com todo o seu potencial de valorização acontecendo. E aí o que acontece? Se o preço cai, esse potencial de valorização aumenta. Então o mercado vendo isso, começou a ver que os ativos estavam baratos aqui e começou a ter uma enxurrada de dinheiro vindo de fora, de recurso estrangeiro, para comprar esses ativos baratos e ganhar mais ainda no potencial de valorização. Então, esses dois pontos têm fortalecido o real. Mas ontem, especificamente, foi justamente essa expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, aliada a uma expectativa de alta de juros por aqui. Outro dado que pintou nas notícias de mercado financeiro e que eu acho muito importante a gente falar foi a pesquisa Quest, que por 2 dias tiveram um impacto aqui tanto no mercado cambial como de bolsa. Porque o mercado ele não esconde muito que ele tem suas preferências políticas para 2026 e a gente sabe bem quem é. A gente sabe quem é, inclusive uma pessoa que favoreceu bastante o mercado financeiro com venda de Sabesp. É ele mesmo que vocês estão pensando, é o Tarcísio Vende Tudo. E com a queda de popularidade do presidente Lula na Quest, o mercado começou a ver alternativas que ele julga como mais responsáveis no fiscal, e mais responsáveis no fiscal, a gente está pensando em quem vai sucatear mesmo para depois vender mais barato, ou quem vai sucatear os serviços públicos para que o investimento privado tome esse espaço com toda a massificação de educação e de saúde que a gente tem aqui no Brasil, essa preferência ficou bem explícita. E aí o mercado também teve aí sua reação em relação a câmbio e bolsa, 2 dias justamente pensando já nas eleições de 2026 e essa queda de popularidade. Então isso é importante ser dito, porque a gente vê editoriais aí já favorecendo Tarcísio em manchete, a gente sabe que o mercado financeiro vai jogando essas pílulas homeopaticamente no imaginário ali, no inconsciente das pessoas, e isso aconteceu, inclusive, nesses dias que saíram a Quest. Então, a gente precisa falar disso, porque a gente também tem que pensar que o mercado está voltado para os seus interesses. E ele vai defender esses interesses de lucro, de dividendo, de onde ele pode tomar espaço ali do investimento, onde que ele vai ganhar mais. Então, isso ficou bem claro ontem e acabou até tomando o noticiário do mercado financeiro. Isso não sou eu que estou falando. Eu li isso em diversos veículos que eu leio de manhã. Então, não nem esconde, Essa coisa não está nem escondida, isso é bem explícito. E também ajudou bastante no mercado, vocês acreditem nisso ou não. Mas vamos falar da nossa treta que aconteceu, Porque a gente está aqui assim. Nessa treta, a gente está do lado da treta. Porque teve treta entre Trump e Elon Musk, Então,
os dois começaram a brigar. A gente sabe que são dois egos muito grandes, à frente de uma potência muito grande também, são os Estados Unidos. Então, essa potência tem duas pessoas brigando por esse poder, por esse ego, e isso influenciou na queda das ações da Tesla ontem. Já vou colocar aqui na tela para vocês, espero que esteja funcionando, para vocês verem como é que foi aquela queda, né, dessa crise. A gente vê essa crise do Elon Musk e do Trump não de hoje, né? Eles já vêm trocando farpas há algum tempo, mas isso acabou não só derrubando a Tesla, como abalando essa aliança política. Então, aqui está a Tesla já recuperando parte do tombo ontem, mas no mês a Tesla já cai 14,53%, e esse ano, e aqui a gente está falando do comecinho do ano, de janeiro para junho, a Tesla já acumulou uma queda de 26,85%. Mesmo assim, nos 12 meses, ela está bem positiva, né? Ela subiu bastante e depois ela começou a derreter aí justamente com esses posicionamentos. Não sei se dá para ver aqui a minha setinha, mas eu estou mostrando o derretimento aqui. Vou apontar com o dedo que é melhor, né? Deixa eu tirar aqui, porque senão vai ficar uma coisinha do Excel. Aí, agora sim. Tem ali o derretimento das ações da Tesla. Com todos aqueles pronunciamentos horrorosos do Elon Musk, ela começa a recuperar um pouquinho, mas não consegue recuperar o patamar que estava há 6 meses. E aí a gente vê essa recuperação e a queda ontem de novo. Então isso veio justamente por esse atrito, né, que foi colocado ali quando o Trump falou que uma forma de ajustar o fiscal seria cortando os subsídios da Tesla. Elon Musk não ficou quieto, respondeu a Trump. Então vamos ver aqui os tweets que a gente separou para vocês. Eu poderia até colocar vários memes aqui, né? Aquele do patinho, briguem desgraçados, briguem, o Michael Jackson comendo pipoca. Mas vamos lá. Elon Musk, hora de soltar a bomba realmente grande. O Donald Trump real está nos arquivos do Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos. Tenha um bom dia, Donald Trump. E aí, Trump também fez aí a sua publicação, aqui como uma briga, né, de egos mesmo, eu vejo. Elon estava se esgotando e pedi para ele sair. Retirei seu mandado de VE, que forçava todo mundo a comprar carros elétricos que ninguém mais queria. O que ele sabia há meses que eu faria. Ele simplesmente ficou louco. Então aqui a gente vê um cutucando o outro, né, um trocando farpas com o outro, e a gente sabe também que Donald Trump poderia ter ali ou que Elon Musk poderia se favorecer de algumas posturas de Trump no poder, na presidência. Então, um favoreceria o outro ali, e as ações da Tesla até se beneficiaram disso, mas depois, quando ele começou a falar, elas voltaram a derreter. Mas a gente sabe também que Donald Trump é um defensor da indústria de petróleo, ele está sempre reforçando isso, inclusive os poços de petróleo em operação, os dados de petróleo dos Estados Unidos começaram a ter mais relevância depois que ele assumiu a presidência. E não só isso, os relatórios do OPEP também começam a mostrar um protagonismo maior dos Estados Unidos na exploração de petróleo. Então acaba sendo ali também uma coisa contrastante, né? E agora, com essas farpas sendo trocadas, a Tesla de novo voltou a cair. E aí até separei aqui umas falas para trazer para vocês, né, aqui Donald Trump falando, né? Ajudei muito ele conhecia os detalhes do projeto de lei melhor que qualquer pessoa. De repente, passou a ter um problema. Ele só desenvolveu esse problema quando descobriu que vamos reduzir a exigência para veículos elétricos, disse presidente. E aí tem justamente esses tweets sendo trocados e a queda do corte de subsídios acabou também tomando protagonismo. Só que a gente tem que lembrar, né? É o que a gente sempre fala, isso não acontece só aqui no Brasil. Essa coisa de todo mundo quer ajuste, todo mundo quer corte, mas ninguém quer o corte no bolso, acontece no mundo todo, porque no final está todo mundo buscando lucro, né? E todo mundo quer um subsídio para chamar de seu e quer que corte dos outros, né? E que seja sempre do lado mais fraco. Nos Estados Unidos isso não é diferente. Só que aí essa treta virou pública e acabou, mais uma vez, derrubando as ações da Tesla, como a gente já viu. E aí é que a gente falou, né? Estamos do lado da treta aqui. E qual que deve ser o legado de Donald Trump diante de tudo isso na sua presidência? Eu resolvi trazer um videozinho para contar para vocês qual é o legado que ele deve deixar. Vamos colocar o vídeo aí, porque hoje é sexta-feira e sextamos com um clima também aqui de humor e piadas. Então vamos lá. This is the legacy of the DuPont.
This is the legacy of the toupee. This is the legacy of the toupee. Of the toupee. Ladies and gentlemen, I am officially the most fucking embarrassing president in history. Ladies and gentlemen, I am officially the most fucking embarrassing president in history. Yes, you are. What I say is ding, 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 ding. What I say is shit. What I say is ding, 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 ding. What I say is shit. So I spent a long time this morning on making my toupee. So I spent a long time this morning on making our country terrible. This is the legacy of the toupee. This is the legacy of the toupee. Dance, motherfucker. Gente, esse vídeo é da Amanda Magalhães. Quem não segue ela, siga, porque ela é incrível. Ela faz montagens, ela faz todas as harmonias da música, toda a produção. Então, vale a pena seguir. Ela tem vídeos incríveis e bem ácidos. E a gente trouxe aí. Mas o que eu queria falar, né, é que a gente tem dois egos grandes em uma potência. E eles brigando vão trazer também consequências para todo mundo. Então, quem diria, né, conhece a Kendi aparecendo aqui também, amiga da Carrie? Quem diria que colocar nessas pessoas no poder poderia ser tão nocivo, né? Ninguém poderia imaginar isso. Que coisa. Mas agora eu vou jogar para a redação de novo, porque Diego está de olho nos comentários e ele vai me contar qual que é o sentimento aí da nossa audiência em relação a tudo isso. Diego, alguém falou alguma coisa? Temos comentários? Temos qualquer reação aí do nosso público? Olha, de maneira geral, a galera tá bem entretida com o clima de treta. Acho que tá todo mundo que nem a gente, torcendo pela briga, torcendo para que os dois se degladiem e, enfim, se aniquilem. E a galera, inclusive, gostou muito do videozinho que a gente compartilhou. Agora, o que eu queria fazer mesmo era puxar para o nosso próximo tema. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho para falar sobre isso, que saiu hoje de manhãzinha, o IGPDI. O IGPDI, ele é o Índice Geral de Preços de Demanda Interna, um índice inflacionário calculado pela FGV. Para a audiência que acompanha a gente aqui com frequência, talvez tenha notado alguma semelhança com outro índice que a gente também trabalha, a gente também traz toda vez que é divulgado, que é o IGPM. Então, cuidado para não confundirem o IGPDI com o IGPM. Ambos são índices gerais de preços, mas um é mensal, o IGPM, o outro é demanda interna, que é o IGPDI. O IGPDI é também composto por 3 outros índices, na verdade. O IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Aqui, a gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês a variação mensal, a variação acumulada em 12 meses e os principais destaques do IPC, isso é, as maiores altas e as maiores quedas. Agora, Débora, você consegue contar para a gente detalhes do IGPDI desse mês? Vamos lá, porque a gente tem boa notícia no IGPDI desse mês e ele traz, né, sempre também um termômetro do que esperar para o IPCA. Tudo que a gente fala de inflação que sai antes do IPCA, normalmente a gente está considerando um termômetro para tentar prever, para tentar antever qual vai ser o comportamento da inflação no mês, né, na medição oficial. Só que a gente tem que lembrar que IGPM e IGPDI são calculados pela FGV e que tem pesos diferentes no cálculo e na ponderação. Então, por exemplo, passagem aérea, que foi um item que caiu bastante, ajudou a trazer o índice de preços ao consumidor DI, né, aqui nessa medição para baixo, nem tem tanto peso no IPCA. Então, a gente precisa saber essas diferenças para não levar só isso em consideração para pensar no IPCA, mas já é um grande adianto para a gente saber o que pode acontecer no nosso IPCA oficial. Então, vamos ver como é que ficou a variação mensal aí do IGPDI, porque ele caiu 0,85 esse mês de maio, então teve retração, teve recuo. Mas quem puxou o IGPDI tanto para baixo? Não foi o índice de preços ao consumidor, que desacelerou sim, de 0,52 para 0,34, mas foi o IPA, né, que é o índice de preços ao produtor.
ele caiu de 0,20 para menos 1,38. A gente teve uma deflação forte aí no IPA, muito puxada por alimentos in natura, que estavam pressionando bastante. Isso é uma boa notícia para o nosso bolso, porque no IPC os alimentos in natura também apareceram. Então os itens de feira, eles estão ficando mais baratos, eles conseguiram ali ter recuos e diminuir a pressão do mês passado para esse. E isso é uma boa notícia, porque a gente sabe, gente, tem um cabelo aqui, a gente sabe que tem um peso muito grande os alimentos no bolso do brasileiro, mas nem tudo teve alívio, né? O INCC, ele teve uma alta de 0,52 para 0,58, não foi uma alta tão expressiva, mas sim uma alta que ajuda a diminuir aquela queda que poderia ter sido maior. Então, o IGPDI, ele traz esse cenário para a gente. Eu nem vou passar em 12 meses, eu vou já passar para os itens em destaque, para a gente entender quais foram os itens que aliviaram o bolso do brasileiro nesse mês de maio. E aqui a gente está olhando para os destaques só dos preços ao consumidor, que são os que acabam chegando mais imediatamente para a gente, porque por mais que os preços ao produtor tenham caído, nem tudo vai refletir no nosso bolso diretamente na mesma proporção. Se a gente tem, por exemplo, preço de queda em commodities metálicas, o quanto disso impacta no nosso bolso no fim das contas? Claro que passa, a gente até me emocionei, até engasguei aqui, claro que passa um pouco, né, dessa queda de preços em alguns itens que vão chegar para a gente como consumidor final, mas não é a mesma proporção. E mesmo dos alimentos, né, que acabam caindo ao produtor, não é imediato que esse alívio vai chegar no nosso bolso. Então vamos ver o que interessa, que é o que realmente já está aliviando e pressionando o nosso bolso. Como era de se esperar, a tarifa de eletricidade residencial pressionou o bolso do brasileiro, segundo o IGPDI, nesse mês. A gente já viu isso acontecer no IPCA 15 e no IGPM. Então, aqui mais um reforço de que no IPCA final de maio, a gente deve ter um peso sim da energia elétrica. Deve ser aí um fator de pressão, até porque mudou a bandeira em maio e vai mudar de novo em junho. Então, a gente já sabe que isso deve continuar pressionando o nosso bolso. O café em pó, sem dar trégua, mas sem novidades para quem assiste Mercado Investimentos, porque eu estou cantando essa bola faz muito tempo. Mais um mês de alta, 5,44 de alta no café em pó. Taxa de água, esgoto e água e esgoto residencial subiu 2,07. Aluguel também subiu, foi destaque aqui maior alta, né? Não gosto de falar de destaque positivo, porque subiu, para a gente não é positivo. Mas aluguel residencial em alta de 0,75 e a batata, a volta dos tubérculos, né, está em todos os índices também, com uma alta de 13,86. Agora vamos ver o que aliviou o bolso. Passagem aérea, que a gente sabe que só alivia o bolso de rendas altas, caiu 6,98. Mas no IPCDI ele acaba tendo uma relevância. O tomate, que estava virando colar, né, que eu falei para vocês, expliquei que é sazonal, que tem questões muito ligadas ao cultivo e à forma também de produção, até questões climáticas, né, que fazem ali o tomate, um item tão perecível, estragar dependendo da condição de plantio, de transporte. Então ele voltou a cair, caiu 9,09. O arroz, aqui também um destaque de queda, com queda de 3,83, boa notícia também. Ovos começaram a aparecer, o Bad Dog, que sempre quer saber a inflação do ovo, tá aí, ó, caiu 2,31%, segundo o IPCDI. Então a gente começa a ter também um alívio daqueles fatores sazonais do calor, da quaresma, que agora deixam de ter efeito em relação à inflação aí o preço dos ovos. A tarifa de telefone móvel também caiu 5%, mas a gente tem que entender, né, o peso que tem isso na renda e na composição da nossa cesta de consumo. Então aqui o que eu destacaria? O café, que deve continuar, sim, pressionando o nosso bolso. A energia elétrica, que vai aparecer no IPCA 15, podem anotar, no IPCA 15, no IPCA final, e pode aparecer de novo em junho, tá? Então anotem isso também. E esses itens que estavam pressionando bastante, como tomate, devem começar a trazer trégua agora com o favorecimento e o benefício aí de algumas questões que estão sendo mitigadas. Eu vou falar aqui da partida, porque não dá para vocês ficarem sem o ingresso para assistir esse filmaço que vai ser exibido aqui. Então, para garantir o ingresso, icl.com.br/cinema. E eu vou deixar aqui um convite, porque segunda-feira, já estou dando um spoiler, a gente vai ter um programa especial completamente diferente aqui no mercado. E eu vou deixar só um spoilerzinho para vocês sobre o que é. Então, se a gente tiver o VT aqui, conta para a nossa audiência qual que é esse spoiler do que vai ser o programa ou sobre o que a gente vai falar na segunda-feira. R$1,5 milhão.
Esse é o investimento que o ICL vai fazer em projetos de impacto. Mais de 1.000 empresas do país inteiro entraram na disputa para ter seus negócios transformados. Mas só 7 empresas vão ser escolhidas. 4 empresas recebem R$125 mil, 2 empresas recebem R$250 mil e uma empresa vai receber um investimento de R$500 mil. Não é matemática, não é cálculo. É conhecimento do seu negócio, porque cada negócio é um negócio. Uma coisa que venda bem e que o consumidor queira comprar. Tantas frentes no negócio. Em qual focar? Muito orgulhoso disso que a gente está construindo junto, sabe? Isso tudo é muito especial. Quanto mais você fica nervoso, mais você trava o seu cérebro. Explorar um pouco nessa visão de marketing digital. E eles vão decidir se cada empreendedor passa ou não passa para a próxima fase. Tem gente que não sabe o buraco que tá. Eu queria lembrar que empreender é coisa séria, investir é coisa séria. É um momento difícil, mas o jogo precisa seguir. Topa ou não topa negociar com a gente? Vamos começar a esquentar os motores, porque vem aí o ICL Tank em breve. Então a gente vai ter programinha especial na segunda-feira, já contei para vocês. E agora vocês vão sextar em mais do que excelente companhia, porque vocês vão dar rolê de sexta. Nossos vizinhos de cima já estão prontos para receber vocês. E a gente volta aqui com o Mercado Investimentos Especial na segunda-feira. Um beijão, bom fim de semana e até lá! Imagine pegar um ônibus com pessoas de visões de mundo completamente diferentes e partir rumo ao Uruguai para encontrar com Pepe Mujica em busca de um sonho. Parece ficção, mas não é. Essa viagem realmente aconteceu e virou um filme chamado Partida, que o ICL vai exibir com exclusividade no domingo, 8 de junho, às 8 horas da noite. Uma obra que mostra um Brasil rachado, mas que ao mesmo tempo nos dá uma mensagem. Nós não podemos nunca esquecer do nosso sonho. Depois da exibição do filme, eu, Leandro Demore e o diretor Caco Ciocler estaremos juntos para entender esse Brasil partido e a busca por esse sonho. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.